Oi, eu sou a Thalita Nascimento. Oi, eu sou o Bruno Nascimento e esse é o Be1, uma série de lives para te ajudar a ser um no seu casamento. O tema de hoje é filhos, mas antes, fique com uma música. Jesus recebeu, hoje em glória está. O Salvador lavou meus pés, hoje aos seus pés estou. O meu pecado se majestade está, luz que tentaram apagar, brilha pro mundo ver. Jesus, Jesus é vencedor, o meu louvor é vencedor, o meu louvor a Cristo Rei.
esvaziou, seu corpo ali não se encontrou. Ele ressuscitou, Jesus ressuscitou. Jesus é vencedor, o meu louvor a Cristo Rei. Jesus é vencedor, o meu louvor a Cristo Rei. Pelo teu Espírito me levanto em poder, Rei que ressuscitou, ressuscitando a mim. Em teu nome vivo estou, tua vitória é o meu louvor. Rei que ressuscitou, ressuscitando a mim. Pelo teu Espírito me levanto em poder, Rei que ressuscitou, ressuscitando a mim. Em teu nome vivo estou, tua vitória é meu louvor. Rei que ressuscitou, ressuscitando a mim. Pelo teu Espírito me levanto em poder, Rei que ressuscitou, ressuscitando a mim. Em teu nome vivo estou, tua vitória é meu louvor. Rei que ressuscitou, ressuscitando a mim. Rei que ressuscitou, ressuscitando a mim. Em Jesus. Das nações, nós te louvamos, Jesus, por tudo que o Senhor é. Aleluia. E aí, galera, sejam bem-vindos a mais um Biuan. Hoje nós vamos falar sobre o desafio de ser quando chegam os filhos. E para falar sobre esse assunto tão comum em tantas famílias, nós recebemos hoje um casal muito querido, Leandro e Érica. Sejam bem-vindos, nossos amigos, nossos pastores. Que bom receber vocês aqui hoje. Boa noite. Muito obrigada pelo convite. Será um prazer conversar um pouquinho aí com vocês. Bom, o Leandro, eu vou ter que chamar de Quinha, porque assim, eu estava planejando falar Érica e tudo mais, mas não vai, vou enrolar a língua. Então, Lê, você e a Quinha, vocês têm quanto tempo de casado e quanto tempo depois vieram os filhos? De casados temos 11 anos e 5 meses, né? E os filhos, bom, Sofia tem 7, então, tem 6, né? Vai fazer 7. E o Valentim tem 2 anos. Então, com 4 anos, né? Tivemos a Sofia. E depois de mais 4, veio o Valentim. A Sofia foi a cobaia, então. Foi o experimento inicial. Tem histórias engraçadas, tipo dos primeiros momentos com a Sofia? Tem, de não saber dar banho, de chorar muito, a gente não saber o que fazer, um olhar para a cara do outro e falar, meu Deus, e agora, né? Já trocou, deu leite, e agora? Vai fazer o quê, né? Então, é uma viagem bem legal, assim. Experiências, mas com o Valentim também nós achávamos que tinha uma experiência, mas com o segundo também é totalmente diferente. Eles não vêm com manual, então você fica meio que perdido até conseguir aí compreender o que ele precisa e o que nós precisamos deles também. Quinha, mas você é psicopedagoga, você tira de letra, não é verdade? É nada, quem dera. Mas no nosso caso, eu acho que a gente fez uma loucura, né? Para alguns que são pais aí. A Isa nasceu prematura, ficou 34 dias. E daí a gente teve toda a orientação dos médicos, e uma das orientações era
que ela tinha que tomar, né? A gente ia tomar leite em uma determinada hora da madrugada. Só que assim, ela era muito sossegada. Então ela ia direto. Só que a gente, pelo cuidado, a gente acordava. Mas era um risco que a gente ficava, né? Porque eu falava, e se ela não dormisse mais? E por que pareça, a gente acordava, ela mamava e dormia de novo. Mas era um risco. Porque, o pediatra dela falava assim, depois que eu contei isso, eu falei, doutora, ela dorme, ela não acorda. Ele falou, mãe, time que tá ganhando não se mexe. Deixa a menina dormir. Exatamente, porque é difícil. A Sossô e o Valentim, nós não tivemos essa sorte. Era a cada 3 horas ali chorando e dando mamar. E o Valentim, por incrível que pareça, com 2 anos e meio, até hoje ele acorda de madrugada ainda para mamar. Então é meio punk. Quem dera fosse assim. o que vocês aprenderam com cada gestação? E assim, vamos pensar, vocês tinham uma expectativa e depois veio a realidade. Eu queria saber de vocês como é que foi, o que vocês aprenderam em cada uma das gestações. Bom, eu acho interessante assim, porque todo casal, quando planeja um filho, já tem a expectativa, como você disse. Você cria ali na sua mente como vai ser, você cria todo um sonho, né? E quando vem, a realidade ela é muito mais dura do que parece. Aquela coisa de sonho, aquele amor, aquela paixão, aquele amor que a gente fala de pai, de mãe, aquela coisa, no início, não funciona assim, né? No início você fica atarefado, sobrecarregado e aquilo começa a te cansar e a criança chora, você se estressa com aquilo. Então você acha que vai ser aquela coisa de amor, mas na verdade isso vai acontecendo com a caminhada, com o tempo, não é algo já de cara. Quando você vê nascer, aí é uma experiência única. Inclusive eu falo para todos os meus amigos, se você vai ter filho, participe do parto. Entre na sala do parto, se você tem medo, mas entre. É uma experiência única que não dá para explicar, só quem vivenciou sabe o que é isso. E meus amigos que tinham medo fizeram isso, e eles falam, realmente, bem que você falava, não tem como explicar a sensação que é você ver seu filho ali saindo. Então essa, para mim, foi a melhor experiência que eu tive na vida. E não tem como explicar, não tem como eu falar, é essa sensação. Você tem que passar por isso. É muito legal. E para você, Quinha, porque a mulher vivencia de um lugar muito diferente, né? E antes da gente entrar aqui no backstage, a Quinha estava contando uma história que nem eu sabia, né? Que você teve outras gestações que não chegaram ao fim. Então, eu queria que você contasse um pouquinho, falasse da sua experiência como mulher, como mãe, em cada um desses processos. Para mim era um pouquinho difícil, porque a cada gestação você criava aquela expectativa e o medo, né? Como foram algumas perdas, não. Eu tive uma perda antes da Sophie e após, quando a gente falou vamos engravidar novamente, uma perda antes do Valentim. Então, ao mesmo tempo que eu criava aquela expectativa, vai dar certo agora, não vai, eu também ficava com aquele medo de não posso já falar que eu estou ali grávida, não posso contar para ninguém, porque e se eu perder novamente, né? E aí a gente tinha todo um cuidado, todo um processo. Então, assim, foi muito envolvimento. Foi ao mesmo tempo assim, eu quero, será que agora deu certo? Mas aquele medo de falar, não vou acreditar, porque se eu perder eu não quero me machucar novamente. Então, é uma mistura bem de sentimentos bem grande, assim. Mas quando deu certo, aí sim, né? Você tem toda aquela experiência de sentir. A experiência da mãe é um pouco diferente do pai, né? Porque você já sente tudo ali, aquele amor crescendo dentro de você, se desenvolvendo dentro de você. Mas quando a criança nasce, aí sim nasce uma mãe, aí sim o amor ele é totalmente diferente, a experiência é totalmente diferente. Vou dar uma de analista aqui. Corpos muito diferentes. Então, com certeza, vocês têm formas de funcionar diferentes. Eu fico imaginando a cultura do Lê, por ele ter o olhinho rasgado, né? Dizem que vem com uma cultura junto muito forte, muito arraigada. Eu queria saber como vocês lidam com isso, com as diferenças de personalidade que vocês têm um com relação ao outro, com os valores que vocês receberam da família de origem, agora na hora de ser um, e agora somos nós que temos que educar essas duas pessoinhas, né, do nosso jeito. Como que se dá esse acordo aí? Que é engraçado, porque assim, mesmo tendo, né, duas culturas diferentes,
e as nossas famílias realmente são bem diferentes, o meu pensamento e o dele são muito parecidos. Então, na verdade, assim, quando a gente namorava, ele sempre falou pra mim que ele não queria ter filhos. E o meu sonho era ser mãe. E aí teve um dia que eu falei pra ele, eu falei, ó, então ou você decide ter filhos ou a gente termina por aqui, porque eu quero ser mãe. E aí? Conta a verdade. E aí? Aí ele falou, pensando bem, até que eu quero um molequinho. Aí tivemos a Sofia, aí ele falou, vamos parar por aqui. Eu falei, mas aí a Sofia, né, vai... E aí nós tivemos a experiência de uma outra amiga, que era filha única, e teve um processo bem complicado. Eu falei, eu não quero só a Sofia, eu quero que tenha alguém para ajudar ela em algum momento difícil, como a nossa amiga. Não, mas eu não tenho uma experiência bem com o meu irmão. Eu falei, mas é diferente, vamos fazer diferente. E aí decidimos ter o Valentim. E esse nosso pensamento muito igual, eu acho que é legal porque a gente são coisas que a gente teve na nossa família, em que a gente falou assim, não, isso dá certo, vamos continuar. E teve algumas experiências que não foram legais na nossa infância e tudo mais. Então a gente falou assim, ó, então essas coisas que não foram legais a gente vai deixar de lado e vamos fazer diferente. E o nosso pensamento é muito parecido, né? Então acho que nessa parte da comunicação tá dando certo. Luquinha, mas só tira a minha curiosidade. O pensamento de vocês sempre foi parecido? Vocês sempre funcionaram em uma boa sincronia? Ou isso foi algo que vocês foram adquirindo? Vocês foram assim ajustando, né? O ferro afiando o ferro? Então, na verdade, essa questão de adaptação, né, do casal, eu acredito que acontece quando você entende o que é o amor e o que é o casamento, né? Eu acho que a gente tem um conceito um pouco errado de casamento. Porque ou a pessoa casa pensando na felicidade, ou então ela tem aquele conceito de que eu vou casar para fazer o outro feliz. Mas para quem é cristão, acho que o entendimento é que o casamento, o foco do casamento não é em si fazer o outro feliz ou a sua própria felicidade. O foco do casamento é você se tornar aquilo que Deus te criou para você ser, que é um adorador. Então, na verdade, o casamento é uma peça que Deus prega na gente para que a gente se torne um melhor adorador. Eu acredito nisso, eu acredito que as diferenças que acontecem entre o casal, ela serve justamente para se alinhar, para você ficar mais preparado para o seu casamento eterno com Cristo. Então, o homem, quando diz que aceita a mulher e vai ser fiel à mulher, ele está fazendo uma aliança com Deus, falando a mesma coisa que Cristo falou, que ele vai ser fiel à igreja. E a igreja, como sua noiva, vai se comportar da forma que ele quer que se comporte. Então você começa a alinhar e entender que o propósito, o principal foco do casamento é Cristo. A aliança, o principal foco não é o sentimento, mas a aliança que se faz. Então aí você começa a alinhar e se adaptando. Então aquilo que eu vejo que não agrada a ela, eu me adapto. Para mim não é dificuldade isso. E da mesma forma, aquilo que ela faz e ela sabe que não me agrada, ela muda. Então a gente costuma falar para os amigos, a gente nunca brigou. Aí as pessoas falam, como assim nunca brigou? A gente nunca brigou, nunca. Desde o namoro até hoje no casamento, a gente nunca brigou. Mas por quê? Ora, pastor. Mas é porque a gente se comunica. Mas uma coisa muito interessante é que antes de ter filhos, os nossos amigos mais próximos diziam assim sobre eu e o Bruno. Ah, a Thalita é o homem, o Bruno é a mulher, porque o Bruno é sempre gentil, calminho e tal, e a Thalita um trator, né? Quando eu tive filhos, eu falei, não, meu marido é o homem de verdade, porque aí a gente teve, não brigas, mas as maiores divergências que nós temos e as nossas conversas mais longas são sobre a educação da Isabela. Né, como um vê, como o outro vê, e aí tem que ceder, nenhum assunto lá em casa dá tanto pano para manga quanto educação e transmissão de valores. E aí, na casa de vocês, isso tem uma dinâmica diferente, é uma bênção. Mas eu sei que tem gente que está ouvindo aí que é ou como eu e o Bruno, que conversa muito sobre o assunto, ou num estágio pior, que briga, né? Ou que um desautoriza o outro. Então, acho que é importante vocês pegarem essa visão que o Leandro compartilhou agora do que é o casamento e entrarem em acordo. E o que a gente tem falado em todas essas lives, né? É o desafio de ser um, de entender que agora não é o seu jeito, nem o meu jeito, mas o nosso jeito, que a gente vai adquirir sabedoria para conduzir as coisas da melhor forma possível.
E eu acho que essa parte da comunicação ela é muito difícil, né? Até a gente se adaptar e entender o que o outro compreende, porque assim, às vezes você fala e o outro compreende de uma outra forma do que você quer passar, né? E a gente não se comunica somente no verbal, né? Verbalizando, mas as nossas atitudes também demonstram muito isso. Então, uma coisa que eu e o Lê a gente tem é isso, é sempre tentar, o que a gente sempre conversa é isso, é tentar observar todas as nossas atitudes, os nossos pensamentos. E o que você comentou dessa parte de desautorizar, isso a gente conversa muito, né? Então, assim, se ele falou uma coisa, mesmo eu não concordando, eu vou sustentar isso. E depois, se eu não concordar com a atitude dele, eu vou conversar com ele. Mas a autoridade é ele, se ele falou não, é não. Da mesma forma se eu falei alguma coisa para eles e ele não gostou, ele não vai falar, não, pode ir, não, sua mãe falou, então tá, então vai. Né? Por quê? Eu falo para ele, porque na minha infância eu tinha assim, mãe, posso tal coisa? Não, fala com seu pai. Aí é no meu pai. Pai, posso? Não, fala com a sua mãe, mas ela falou para falar com você. E eu ficava naquilo, né? Faço, não faço, e acabava às vezes até fazendo por falta daquilo ali, de um não sustentar o outro. Então nós combinamos isso que realmente assim, se um falou, sustenta, se não concorda, depois a gente conversa, né? E pensando nessa questão, que assim, cada pessoa tem uma personalidade. E quando a gente fala dos filhos, é a mesma coisa. Um filho não é igual ao outro. Cada um vai ter a sua necessidade. Eu acho que isso é o principal desafio de quando nós temos mais de um filho. Porque daí você tem que ter aquela visão, né? Que um tem uma necessidade e o outro tem. E eu queria saber como é que vocês lidam com isso. Como é que vocês conseguem atender a necessidade dos dois da mesma maneira, sendo que são necessidades diferentes? Como é que vocês lidam com isso? A grande dificuldade, como você disse, é conseguir compreender mesmo o perfil da pessoa, né? Você entender cada filho, a forma que ele funciona, a forma que ele enxerga o mundo. Porque existe perfis diferentes. Uma pessoa é auditiva, outra é visual. Então tem essas diferenças até psicológicas mesmo, né? E eu acredito que não só com relação a filhos, mas com relação a qualquer relacionamento humano. A gente compreender a forma que a pessoa enxerga é a maior dificuldade. Aí, quando você começa a compreender, você sabe como se relacionar com ela. Então, acho que a dificuldade é essa. Mas, quando você entende as diferenças dos filhos, então a abordagem que você faz com cada criança vai ser uma. É a mesma mensagem, os mesmos princípios, só que a abordagem tem que ser diferente. Então, a gente precisa começar a entender isso. A nossa preocupação tem que ser essa, não só com os filhos, mas com qualquer relacionamento. A gente entender, saber como falar. O exemplo que eu dei da Quinha, eu sou um cara mais bruto, meus amigos até falam, você é sem filtro, porque eu dou na lata, vou lá e falo mesmo, meio agressivo. São com os filhos também. Eu sou dessa forma. E a Quinha é toda delicada, dengosa, aquela coisa mais sensível. Então, com ela eu não posso falar assim. Se eu falar um pouco mais forte, ela já vai ficar ofendida. Então, isso serve para mim treinar também. Então, mas eu sei disso, então eu me policio para não falar. Você que não é bobo nem nada, né? E a mesma coisa com os filhos. Eu tento, é lógico que com o filho, como você é pai, você está ali, você às vezes não filtra tanto isso, né? Porque você fala, é meu filho, então eu mando, sabe aquela coisa disso, você querer ser autoridade, às vezes você ultrapassa os limites e é legal ver a pessoa que está de fora, a Quinha, como é muito sábia, ela sempre vê. Quando eu ultrapasso, ela vem e me chama, olha, não faz isso, não faz dessa forma, então ela me orienta. A mesma coisa ela, às vezes ela também está na loucura da correria, dia a dia, estresse de trabalho, tudo, e ela às vezes não está dando atenção, eu chego nela e falo, olha, ela está pedindo sua atenção, as crianças estão fazendo isso para chamar atenção. Então é legal isso, o outro ver e te falar. E você sabe que tem uma série poderosíssima chamada This Is Us. Não comece a assistir esse negócio. Não vem de Deus, você vai querer maratonar. Que conta a história de 3 irmãos, né? 2 gêmeos e um outro que foi adotado no mesmo dia que os gêmeos nasceram. E aí vai contando, tipo assim, a infância deles e a vida adulta, e você consegue ter muita clareza de como as crianças interpretaram diferentes, cada uma à sua forma, as mesmas situações. Quem tem irmão sabe, o Bruno não tem, né? Vamos fechar a janelinha?
Vocês têm irmão? O Bruno é filho único. O Bruno não tem, mas a gente sabe disso, né? Se você vai conversar com irmãos, cada um tem uma visão muito diferente sobre como foi a vida, quais foram as experiências, uma visão diferente do pai e da mãe. Aí, Kim, eu quero que você nos ajude com a sua sabedoria de mãe e de profissional. Tá bom, mas como eu identifico o que é que o meu filho precisa? Eu sei que eu vou errar. Eu estou tranquila com relação a isso. Mas eu quero errar menos. Todos os dias. Eu quero só errar menos. Eu acho que quem está nos assistindo também fala assim, como que eu faço para entender qual é essa necessidade de cada filho e também apresentar para o outro que esse seu irmão tem esse tratamento porque é disso que ele precisa. E você tem outro tratamento porque é disso que você precisa. E todas as decisões são baseadas em amor, né? No final das contas, até as erradas são baseadas em amor. Então, como que a gente faz para entender e identificar isso? E eu acredito que é esse sentido mesmo, né? As crianças, elas, claro, elas querem o espaço delas. E para isso, elas vão querer conquistar aquilo ali somente para ela. E aí vem as disputas entre irmãos, né? Que é o que a gente está passando nesse momento com a Sofia e o Valentim. O Valentim está naquela idade que ele quer tudo para ele, é só dele, quer dominar ali o espaço. E a Sofia, ela já tinha aquele espaço. E ver alguém ali tomando esse espaço dela, o que vai fazer? Então, a gente também não sabe se a gente está acertando, né? Vamos ver isso daí no futuro. Mas o que a gente tenta é envolver a Sofia para mostrar para ela que é uma fase. Ela já passou por essa fase, né? Então a gente até conversa com ela, olha, quando era nessa idade, aconteceu isso com você. E aí a gente traz o Valentim também, com um pouco mais de firmeza, porque ele tem um perfil totalmente diferente dela, ela é toda mais delicada, ela aceita muita coisa, mas ela enfrenta um pouco mais do que ele. Ele já é daqueles que vai para cima, mas quando você chega assim, fala, aqui é o seu limite, ele recua. Ela não, ela ultrapassa, ela quer saber até onde ela pode ir, né? Então, são formas diferentes e a gente só vai aprendendo conforme eles vão crescendo e mostrando isso pra gente. E aí, o que a gente precisa ter? Estar sempre alerta a todos esses, não sintomas, mas essas atitudes que eles demonstram pra gente. Porque é nessa forma que eles vão crescendo e se formando, porque ele vai pegar um pouquinho da mãe, um pouquinho do pai, eles vão identificando o perfil de cada um e eles vão vendo até onde eu posso ir. E conforme eles vão crescendo, eles vão se formando. Então, assim, a gente precisa ter a sabedoria de saber até onde eles podem ir e dando limite, podando. Porque dependendo do limite que eles ultrapassarem, a gente já não vai conseguir mais puxar eles. A gente vê a importância, que assim, é um fator importante da comunicação, que é a questão de eu ser um bom ouvinte. Porque assim, a gente fala muito, a gente questiona muito, mas para ouvir, isso é um exercício que muitas vezes a gente não faz no nosso dia a dia. E com os filhos é isso, a gente precisa ser um bom ouvinte, ter paciência e tentar entender o que eles nos querem transmitir. E o mais importante, que foi o que o Lê falou, os nossos filhos, eles estão nos vendo o tempo inteiro. O nosso casamento, inclusive, é uma apresentação de Cristo para os nossos filhos. Quanto mais os nossos filhos veem Cristo no nosso casamento, mais eles vão desejar ter. Talvez quanto menos eles verem Cristo, talvez isso os afaste no futuro, quando eles forem mais velhos. Então é muito importante sermos bons ouvintes e entendermos que o tempo inteiro a gente está apresentando para os nossos filhos o mundo e principalmente a Cristo. E sendo o exemplo, né, do que eles vão Exatamente. seguir. Então, nesse crescimento, eles já vão saber o que eu quero e o que eu não quero. Rasguem o verbo para falar. Como a gente faz para manter o tempo de qualidade e intimidade do casal quando esses pequenos intrusos entram na nossa casa? Entram na nossa vida. E às vezes eles entram até na nossa cama. Como fazer? Como fazer? Essa fase é uma fase bem complexa, né? O casal, quando vai ter filho, ele precisa estar preparado psicologicamente, já pensando em todas essas coisas, né? O pessoal fala de relação sexual, de que depois que casa, para e não sei o quê. Quando tem filho, fica bem complexo mesmo. E, assim, você tem que esperar as crianças dormir, fazer... Aí, às vezes, a criança vai dormir... A Kim, às vezes, deita lá com o Valentim pra fazer o Valentim dormir. Ela dorme antes dele e não volta. Aí eu fico na cama esperando, ela não volta. E isso acontece várias vezes.
Mesma coisa comigo, às vezes eu vou fazer a Sofia dormir, eu durmo com ela e não volto pra E aí cama. eu fico lá esperando. E é assim, então acho que assim, o casal tem que estar preparado para isso, porque aí é onde começam as brigas, né, do casal e muitos relacionamentos acabam nesse momento. Ou acontece traição, esse tipo de coisa, porque a pessoa está focada muito nela também. Quando você tira o foco de você e você percebe toda a situação, tudo que está acontecendo, você consegue perceber que não é culpa da outra pessoa, mas é a situação que você está vivendo, é um momento, tudo são fases. Eu acredito que no futuro eles vão crescer, nós vamos ter uma fase para a gente curtir também. A gente sempre fala disso, de planos de, quando nossos filhos crescerem, nós vamos estar já, sei lá, estável, uma renda já para a gente poder ficar mais tranquilo, e nós vamos viajar, nós vamos passear, nós vamos curtir o nosso casamento. Mas nesse momento, a prioridade é o quê? Passar os conceitos, os princípios para os filhos. Então a prioridade é essa, o objetivo maior é esse, então a gente foca mais neles. Aí o tempo de qualidade vai ficando menor mesmo. Mas só que a gente... O importante é não perder também. Né? O importante é tomar cuidado para não perder. É claro, não fica tão fácil como quando não se tem o filho, porque aí você tem o tempo integral ali para o esposo, para a esposa. Quando os filhos nascem, ainda mais 2, né? Cada um tem a sua necessidade e você precisa atender aquelas necessidades também. Mas eles sabem, quando é o nosso momento de sentar no sofá, eu sento do lado do Lê. Às vezes eles querem entrar assim no meio, tá? Mas a gente fala, não, agora é o nosso momento. E eles ficam ali brincando, eles interagem ali com a gente. Então, e isso é importante. Eles verem também esse cuidado de um para com o outro, né? Então, assim, eu quero, sei lá, eu gosto de... fazer alimentos, né? Fazer algumas comidas gostosas. O Lê fala, eu quero comer tal coisa hoje. Eu vou lá, vamos fazer junto, prepara a mesa. Então, assim, eles precisam ver também todo esse cuidado um para com o outro, para eles também não serem os centros das atenções. Aqui a gente reina. Não. Quando antes de vocês chegarem, nós já estávamos aqui, nós temos uma relação, né? E aí vocês chegaram e agora a relação ela se estendeu um pouco. Vocês estão chegando agora. Mas realmente tudo muda. Né? Não tem como falar que é a mesma coisa, porque não é. E se tudo der certo, né? Começam só os 2 e terminam só os 2. E assim, para quem tem possibilidade, por exemplo, no nosso caso tem minha mãe, tem minha sogra, que moram perto, que a gente tem como deixar as crianças, às vezes, assim, eu acredito que não deve ser sempre, porque acho que as crianças têm que ser priorizadas também. Mas uma vez ou outra, você de repente deixar as crianças na casa de alguém para você sair com a esposa sair com o marido, isso daí eu acho que também é muito válido, porque essa questão do tempo de qualidade precisa também. Senão você acaba enlouquecendo, né? Chega um momento que você fala, não, vamos sair, só nós 2, vamos para um restaurante, aí você sai os 2, esquece um pouco das crianças, da preocupação com as crianças, deixa com alguém. Isso eu acho que é interessante também para ter um pouco de tempo de qualidade. Mas a gente sempre conversa sobre eles. É engraçado isso, porque deixamos eles lá, estamos ali curtindo, daqui a pouco estamos falando de quem? Deles. Mas uma coisa assim que eu acho muito importante a gente enfatizar é que claro que a dinâmica de uma casa, de um casal muda com a chegada dos filhos. Mas se a gente for esperar os filhos crescer para ter tempo juntos, a gente vai criar um abismo entre o casal. Então, o casal vai ter que ter a inteligência, a sabedoria e a prioridade de estar um com o outro. Como você falou, claro, os nossos filhos fazem parte da nossa vida, das nossas prioridades. Mas, assim, de vez em quando, deixa com a avó, né? Faz os acordos com os filhos, estabelece limites. Quando a porta do quarto do papai e da mamãe estiver fechada, não entra. São coisas que a gente ensina, né? E que são importantes, porque senão vai criando um abismo que vai ficando cada vez maior. E aí, de repente, quando essa criança não é mais uma criança, o casal também não se conhece, né? Não tem a única função que tem de estar junto é para criar os filhos. Isso é muito perigoso, né? É uma coisa que pega muitos casais, né? A gente sempre falou sobre isso nas ministrações, é a filiolatria. Então, nasceu o filho, agora ele é o rei da casa, ele é o centro das atenções, todas as decisões são tomadas priorizando apenas as necessidades dele. Não, peraí, a mãe tem que se lembrar que o homem tem necessidades, o homem tem que se lembrar que aquela mulher tem necessidades também, todo mundo ali tem necessidade. Então, se a gente se ama tanto, vamos atender as necessidades do outro e os filhos aprendem observando, né? Falando, poxa, o que seu filho está aprendendo sobre casamento? Você me fala.
como é o seu casamento, não o que você fala sobre o casamento. O que você aprendeu sobre casamento foi observando sua mãe e seu pai. Muito mais do que o seu pai ou sua mãe falou, foi observando. E tem uma frase que eu falo nas mentorias, que eu vou amenizar aqui na live, mas é o seguinte: filhos felizes são filhos de papais e mamães que fazem amor. Você quer fazer uma coisa boa pelo seu filho? Faça bastante amor com seu marido, com a sua mulher, porque isso é saúde para o casal. E claro que seu filho não tem que saber da sua intimidade, mas isso passa como um relacionamento saudável. Mãe e pai que dá beijo, que dá abraço, que está junto, que sai junto, que tem momentos que estão sozinhos. Tudo isso é saúde emocional para o seu filho e fortalece a autoestima dele. E para o casal também, né? Isso é super importante. Isso não pode se perder, mas também não pode ter o extremo, porque a gente também tem um conhecimento de casais que, assim, não, somos nós e filho em segundo plano. Não. Eu acho que tem que ser, então assim, não pode ser nenhum extremo, nenhum outro. Tem que ser, como eu falei, nós já estávamos aqui, vocês estão chegando. Então, vamos chegar e vamos nos adaptar tudo aqui, né? Mas a casa muda, a gente gostava da casa de um jeito, a casa totalmente diferente. Aí, às vezes, a gente olha aqueles brinquedos e fala assim, nossa, será que a gente vai ter a nossa sala de volta algum dia? Daqui a 20 anos. A verdade é que é achar o equilíbrio, né? Achando o equilíbrio, tudo fica no seu devido lugar. É difícil. Mas precisamos achar. Eu consigo ver aquilo que eu estava falando no começo, a questão de o casamento ser uma oficina, né, de aprendizado, para você se tornar o melhor adorador. Por quê? Você morre todo dia para si mesmo. Todo dia você se nega, você morre para si mesmo. Várias coisas que você tem vontade, você acaba abdicando em relação ao para dar atenção ao casamento, para dar atenção aos filhos. Então, você para um pouco de ser egoísta, de pensar só em você e começa a pensar no nós. Você pensa na família. Então, tudo que você vai fazer, você começa a pensar, mas dá para levar as crianças? Ah, eu vou fazer uma viagem, mas tem espaço para criança? Vai ser bom para eles também? Então, você pensa em tudo. Mas você também, como casal, você não vai deixar de ser um casal. Você não pode virar só pai e deixar de ser casal. Você tem que continuar o casal. Mas só que tudo isso que acontece faz com que você, dia após dia, acabe deixando de fazer suas próprias vontades, seus próprios desejos e olhar para o desejo do outro. Então, isso você está tornando o quê? Um verdadeiro cristão, que é aquele que olha a necessidade do outro em vez de olhar a sua, que é o que Cristo fez por nós. Ele foi atrás da gente e supriu nossas necessidades. Ele não olhou para ele. Ele sofreu, mas ele não se preocupava com ele, ele se preocupava com a humanidade. É a mesma coisa a gente tem que se preocupar com o próximo, a gente tem que se preocupar com a família, tem que se preocupar com a esposa. E muitas pessoas não entendem isso, é onde dá os conflitos. O homem quer fazer, não, eu gosto de jogar bola, eu vou jogar bola. Não interessa. Ah, mas eu preciso da sua ajuda hoje, porque hoje eu estou tarefada com isso, com isso. Não, mas hoje é meu dia do futebol. O cara não abre mão daquilo. Então tem que ser maleável, tem um momento certo de fazer as coisas. Dá para fazer tudo, desde que o casal seja compreensível. Tem um momento dela, tem um momento meu. A gente tem esses focos, né? Hoje eu vou lá porque eu vou me distrair. Aí aqui, às vezes, precisa fazer alguma coisa. Não, vai lá. Eu fico com as crianças, a gente reveza, às vezes, algumas coisas, mas tem que ter um momento junto, claro. Que é o que eu falei, deixa a criança lá com os avós e vamos para um restaurante. Top. E depois, o altar fumega. Gente, eu fiquei pensando em uma palavra para compartilhar aqui, fechar esse nosso papo tão gostoso. Que bom que vocês toparam isso. E eu fiquei lembrando, sempre eu me lembro desse versículo, que o chamado do casamento é para que a gente seja um, se torne um, assim como o Pai, Filho e Espírito Santo são uns, a gente se assemelha à Trindade quando a gente entende o que é essa vida, né? Cada um sendo um, sem deixar de ser cada um, né? E esse chamado de deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua esposa, né? Esse é o chamado para o casal. É de você entender como atender às necessidades, construir uma vida juntos, sonhar, realizar, chorar, rir, caminhar juntos. E como a Bíblia se refere aos filhos, tem várias referências, mas talvez uma das mais marcantes é que eles são flechas na mão do guerreiro. Então, os nossos filhos são feitos para saírem de nós e irem acertar o alvo, o propósito da existência deles. Então, no seu casamento, em caso de dúvidas, sempre a melhor resposta é:
o que vai me tornar um com o meu companheiro, com a minha companheira, e o que vai fazer com que eu lance os meus filhos para o destino que eles têm, me tornando cada dia um pouquinho mais desnecessário para eles. Porque se tudo der certo, começou os dois, terminam os dois e os filhos vão construir a família deles para serem felizes. Isso não significa perda de vínculo afetivo, não significa negligenciar necessidade nenhuma, mas significa você se preparar sempre, a cada dia, para estar um dia a sós de novo com aquele que um dia você olhou nos olhos e chamou de meu amado. E os filhos vão ser abençoados com essas decisões. E aí eu quero pedir para vocês profetizarem vida, liberarem vida sobre os casais da nossa igreja, os que querem ter filhos, os que já têm filhos, os que estão passando com dificuldades no relacionamento por conta de não saber lidar com, né, a dinâmica dos filhos, que vocês façam aí esse momento tão precioso. Bem, não é fácil formar uma família, mas também não é nada muito difícil. Eu creio, né, e é isso que nós tentamos colocar em prática, que realmente filhos são preciosidades que nós temos. Então não tenham medo, porque hoje a gente vê muito nessa nossa nova, né, comunidade, nessa atualidade, muitas pessoas falando, não vou ter filhos, porque filhos atrasa a vida, porque com filhos eu não vou conseguir fazer isso, não vou conseguir fazer aquilo. Mas vocês vão conseguir fazer tanta coisa. O amor, quando a gente tem filho, a gente compreende realmente o amor, né? Porque como casal, nós temos um tipo de um amor. E a gente fala, não, esse amor que eu sinto pelo Lê, isso não pode mais acontecer. Mas quando o filho nasce, esse amor, ele duplica. E quando vem o segundo filho, o terceiro eu não sei, né? E acredito que eu não vou saber, espero, enfim. Mas quando a gente tem o segundo, espero que esteja garantido. Mas quando a gente tem o segundo filho, você fala assim, mas peraí, mas o que eu sentia por ele, eu também sinto. E como é que esse amor, ele vai assim, transbordando, ele vai se multiplicando? E não é um amor diferente, é um amor igual, né? Então não tenham medo de ter filhos. Para quem tem filhos, tentem realmente envolvê-los em todo o relacionamento. Tente realmente perceber, não somente da forma verbal que ele fale, que ele passa para você, mas tente entender toda a linguagem de amor que ele tem, né? Como que ele se comunica com você, quais as atitudes dele. Se ele mudou um pouquinho, é porque ele está tentando chamar a atenção. Por quê? O que mudou na sua dinâmica para chamar a atenção? E se você estiver passando por necessidade, estamos aqui, ó. Né? Se você está com alguma dificuldade aí, nós estamos aqui, nós temos um pouquinho, não é aquela experiência, mas nós podemos tentar aí ajudar você a passar por tudo isso. Estamos aqui para conversar, para tentar entender qual a dinâmica e tentar ajudar em algo. Mas de novo, não tenham medo. Formem uma família. Família é maravilhoso, são momentos maravilhosos que você não tem noção. E você que já tem família, aproveite. Aproveite esse amor. Aproveite esse carinho, aproveite esse momento, envolvimento aí, ó, de Cristo, de comunidade. A sua primeira comunidade é na sua casa, é na sua família. E aí, conforme você se comunica, que você se envolve aí com a sua família, é que você vai conseguir ajudar aqui, ó, na sua comunidade. Tem pessoas que têm aquele conceito, filho é problema, filho é peso. Não é peso. É claro que às vezes você chega em casa, tá um caos, aquela bagunça, você chega do trabalho, você quer ter paz, né? Você quer estar sossegado, mas aí você chega, tá aquela bagunça. Mas por outro lado, tem vários momentos que você chega em casa, a criança vem correndo, te abraça, te beija, ou chega na garagem de casa, ele abre a cortina lá, as crianças abrem a cortina, papai, gritando, aquela alegria, te agarra e beija. Então tem os momentos de caos, mas tem os momentos de paz e alegria. Mas se você também não tem um momento de caos, você também não valoriza um momento de paz. Você só conhece a paz porque existe o caos também. Então, às vezes a gente acha ruim os momentos de dificuldade, mas eles servem para te mostrar o outro lado também. Então, eu acredito nisso. Eu acredito que Deus ele tem plano para a família. Eu estava conversando com a Quinha hoje até a respeito de casamento. Eu estava assistindo a live do Gustavo, quando ele diz antes do casamento que ele teve um problema...
foi até a delegacia e tudo, aí eu comentei com a Quinha, eu falei, é engraçado como todos os casais que a gente conhece, eu falo de todos que eu conheci, que eu presenciei, casamento, que eu participei do casamento, que antes, antecedendo o casamento, várias turbulências. Aí eu falo para quem é engraçado, o diabo ele quer tirar o casamento, ele não gosta do casamento, então ele sempre coloca dificuldade nesse momento. E quando a gente tem filhos, você pode ver, os crentes geralmente têm dificuldade. Você vê, nós estamos aqui 2 casais, são 3 filhos aqui, os 3 foram prematuros, 2 ficaram na UTI pré-natal. Então você vê, a gente passa por um momento difícil, mas Deus tem um plano. Deus ele quer constituir a família, tanto que ele diz logo em Gênesis, né? Constitui, multipliquem, e é isso que Deus tem pra gente. Eu acho que o medo faz com que você não viva o que Deus tem pra você. E como diz a palavra, né? O amor lança fora o medo. E quando você tem amor no relacionamento, você não vai ter medo, você vai ter filho. Então eu acho que você tem que mesmo constituir a sua família, criar planos. Essas crianças no futuro vão ser aqueles que vão cuidar de vocês. Tem que pensar tudo isso. Essa família vai se transformar em outra família. A família dos seus filhos vão se juntar à sua, vai ampliar o seu círculo de familiar. E isso vai te trazer muitos benefícios. Muito mais do que os problemas e as dificuldades que você tem no relacionamento. Então eu declaro para todos que Deus ele vai fazer aquilo que ele tem para você. Deus é soberano. E Deus ele vai terminar a obra que ele começou. E não deixe que o medo te impeça de você viver o que Deus tem para você. Eu acho que essa é a mensagem que eu quero deixar. Não tenha medo de viver a vida que Deus tem para você e para a sua família. Porque Deus ele quer uma família. Ele constituiu uma família. Deus ele veio como homem em Cristo para constituir uma família. Ele não veio criar escravos. Ele veio criar filhos. Jesus veio para nos dar a condição, o direito de sermos filhos. E Deus quer uma família. Assim como a nossa família vai nos preparar para essa vivência eterna com Deus. Então acho que esse é o plano de Deus para a gente, para que a gente viva com Cristo lá na eternidade, viva com Deus. E então a gente está sendo preparado para isso. Então esse plano não pode ser frustrado por causa de um medo. Então tire o medo e viva o que Deus tem para você e para sua família. Muito bom. Obrigada, Leandro. Obrigada, Quinha. Vou parafrasear o nosso sábio oriental aqui. Não tenha medo, tenha filhos. Mais uma frase clássica do Leandro Osaka para vocês. Então, gente, obrigada. Foi muito especial. Você que curtiu, deixa um comentário aqui. A gente vai amar saber o que você achou desse bate-papo. E semana que vem tem mais Bill One para você.